O maior medo que Konoha tinha do Naruto era ele ser a Nove Caudas, algo que ele nunca foi, mas como se ele tivesse sido realmente dominado pela Kyuubi, não sendo metade controlado, uma parceria entre eles ou uma visão boa disso, mas sim totalmente controlado. Kurama poderia mudar com o tempo vivendo num corpo humano ou até poderia ser pior ainda. Essa situação aconteceria por causa de um erro do Minato. Após a luta contra o inimigo intangível e sob pressão, a sua mente estava exausta, e quando selou a Nove Caudas em Naruto, o selo acabou ficando mais fraco do que deveria. Por causa desse único erro, a Kurama não ficou totalmente presa, e em vez disso tomou o lugar da consciência do recém-nascido, assumindo o controle completo do corpo. O poder da raposa deveria destruir um bebê tão frágil, mas isso não acontece porque a maior parte do seu chakra ainda foi selada. Kurama estava limitado, mas poderia acessar parte do seu poder conforme o corpo crescesse. E ninguém inicialmente perceberia o que aconteceu, porque externamente, o Naruto continuava igual, enquanto a consciência original dele, a do Naruto, permanecia adormecida no subconsciente. Para a Kurama, os primeiros anos foram um inferno. Ele tinha que passar os dias preso em um corpo infantil e sem ser livre. Com o tempo, porém, o corpo começou a mudar. O chakra da raposa circulava constantemente nele, fazendo surgir presas, garras mais afiadas e olhos cada vez mais vermelhos. Além disso, o corpo tinha uma regeneração absurda junto de força, velocidade e resistência muito acima do normal. Era uma consequência direta de carregar um chakra muito superior de um humano comum correndo pelo corpo a todo momento. No início, Kurama odiava tudo e todos, mas rapidamente percebeu que o corpo humano era frágil e, gostando ou não, agora ele teria que viver dentro dele. Se tentasse destruir Konoha, os ninjas perceberiam e tentariam selá-la novamente. Então, por pura autopreservação, Kurama foi obrigado a jogar o jogo dos humanos, fingindo ser Naruto. E isso feriu o orgulho da mais poderosa das Bijus. Assim, ele passou anos convivendo com humanos, observando de perto sua fragilidade, hipocrisia e emoções negativas. Algo que apenas alimentava ainda mais a sua raiva, mas também sua compreensão sobre eles. Ainda mais porque continuava sendo tratada como um monstro. A diferença é que qualquer um que tentasse atacá-lo acabava espancado. Kurama não permitia que o humano inferior a enfrentasse sem consequências. Isso fez a vila temê-lo ainda mais e chamou a atenção do Hiruzen, que iria perceber que o Naruto não era o Naruto, e sim a Nove Caudas. Quando os dois conversassem, nenhum podia fazer muita coisa. Kurama revelou que a consciência do Naruto do corpo original estava dormindo no subconsciente. Então o garoto ele estava vivo, e isso colocava o Hiruzen em uma situação bem difícil. Ele não podia agir contra Kurama sem arriscar perder a Biju de Konoha. Então os dois chegaram a um acordo. O Hiruzen não interferiria em sua vida dando moradia, comida, dinheiro e o que fosse necessário, além de proteção. E, em troca, Kurama não atacaria ninguém na vila, exceto para se defender, e que deveria continuar agindo como o Naruto. Era um acordo bem simples, apesar que a Kurama nunca pretendia segui-lo à risca, porque sempre existiam brechas para alguém como ele se divertir, e a Academia Ninja era uma delas. As lutas de treino era a melhor parte, afinal Kurama podia socar os outros, e todos eram fracos perto dele. Já nas aulas, ele passava boa parte do tempo dormindo, igual ao Shikamaru. Mesmo sem conversarem muito, os dois acabavam se entendendo. Quando algo era entediante, simplesmente dormiam. E por causa dessa rotina de faltar aulas para descansar, treinar sozinho ou apenas porque não queria ir, Kurama acabou ficando em último na turma, porque nunca se esforçava. Ainda assim foi colocado no time 7 ao lado da Sakura e do Sasuke, e o Kakashi sabia muito bem quem controlava aquele corpo era a Nove Caudas. Aqueles companheiros não eram exatamente ideais para ele. Kurama não tinha paciência para os sentimentos infantis da Sakura em relação ao Sasuke, e enxergava o Sasuke apenas como mais um pirralho Uchiha, lembrando aquele que ele mais odeia, que era o Madara. Por isso o teste dos Guizos não era sobre trabalho em equipe para ele. Kakashi estava diante da criatura que matou seu mestre e agora habitava o corpo do filho dele, então era um problema bem pessoal. Assim o Kakashi ele se mostrava mais frio, sério e vigilante que o normal. Enquanto o Sasuke e a Sakura tentavam pegar os Guizos à sua maneira, Kurama só entrou na luta depois de ser provocado pelo Kakashi. E mesmo usando apenas uma fração do seu poder, enfrentá-lo não era simples. A sua força bruta, Taijutsu, que seguia só o instinto mais puro, velocidade e garras obrigaram Kakashi a usar o Sharingan bem cedo. No fim, Kurama pegou apenas um dos Guizos para provar sua superioridade. E o Kakashi ele aprovou a equipe porque entendia que reprovar a Kurama poderia significar só perder mais do que ganhar. E isso era um risco bem real. Mesmo com o acordo feito com Hiruzen, Kurama já tinha força o suficiente para viver sozinho. Ele continuava em Konoha apenas porque queria. Quando surgiu a missão do País das Ondas, ela foi aceita principalmente porque Kurama estava cansada das missões Rank D. E com ele no time, uma missão mais perigosa não parecia um problema. Por isso os irmãos demônios foram derrotados em segundos. Kurama só observou no início como Sasuke reagiria, e ao perceber que a luta se arrastaria
arrastaria, acabou com os dois antes mesmo do Kakashi aparecer. Com o time 7 avançando, a próxima luta seria contra os Zabuza Haku. A primeira grande mudança acontece quando o Sasuke desperta o Sharingan ali mesmo. Isso porque Kurama vê Zabuza como um adversário interessante e resolve lutar, liberando chakra suficiente para intensificar o medo e a adrenalina do Sasuke. A luta se mantém equilibrada, já que a Kurama estava apenas se divertindo. Só que a pressão sobre Zabuza é tanta que o Haku precisa entrar em combate para ajudá-lo. E mesmo derrotados por Kurama, os dois conseguem escapar usando o jutsu da névoa, que limita a visão de todos. Por mais forte que fosse, Kurama ainda tinha limitações. Assim o time 7 supera essa etapa sem grandes problemas. Sakura e Sasuke treinam enquanto Naruto encontra o Haku e percebe rapidamente que ele era o mascarado de antes. Afinal, o cheiro era o mesmo. Kurama acha bem curioso alguém aceitar ser apenas uma ferramenta por devoção. Era um sentimento que ele nunca entendia. Ele nunca teve servos e nem desejou tê-los, mas a sua visão sobre humanos vinha mudando aos poucos. Na Batalha da Ponte, a Kurama interfere pouco e deixa o Kakashi e o Sasuke conduzirem suas próprias lutas, entrando em ação apenas quando percebe que o Sasuke poderia morrer. E quando o Kurama entra na luta, tudo muda. Haku simplesmente não tinha como lidar com ele e acaba sendo derrotado. Zabuza vê sua arma mais poderosa cair para alguém que, na visão dele, era apenas um pirralho. Então o gato aparece e acaba massacrado junto de seus capangas por Zabuza. E já gravemente ferido, o Zabuza percebe que aquele corpo do pirralho não era humano. Em um raro momento de honestidade, ele dá sua última ordem. O Haku deveria seguir Kurama, ele não queria vê-lo morrer como uma ferramenta descartada. E Kurama aceita. De todos os humanos que conheceu, Zabuza foi quem mais demonstrou uma mistura estranha, mas sincera, de determinação e companheirismo. E até, de certa maneira, uma afeição por Haku. E como um sinal de respeito, Kurama revela seu verdadeiro nome, algo que uma Beijo raramente faz. O Haku então passa a seguir Kurama, tornando-se seu primeiro aliado e também servo. Ainda assim, trazer um Nukini com uma Kegenkai para Konoha exigia uma conversa direta com Hiruzen, que, sem muitas opções, aceita. Assim, Haku entra na vila como assistente do Jinchuriki. Nos exames Chunin, Kurama considera tudo uma perda de tempo. Durante a prova escrita, passa boa parte dormindo e ainda assim, é aprovado por não quebrar nenhuma regra. Isso porque o seu verdadeiro interesse era outro. Ele havia sentido o chakra de Shukaku, o irmão de quem menos gostava, e queria de preferência enfrentá-lo. Na Floresta da Morte, a sua habilidade de sentir emoções negativas se destaca. Quando Orochimaru aparece disfarçado, Kurama percebe imediatamente o nível de malícia dele, que era tão grande que só o Danzo chegava perto. E dessa vez o time 7 não é espancado. Kurama enfrenta Orochimaru diretamente, mostrando muito mais poder do que mostrou contra os Zabuza. E quando o Sennin tenta bloquear seu chakra com o selo dos 5 elementos, acaba perdendo um braço. Sendo esse o momento mais rápido onde alguém percebeu que quem controlava aquele corpo era a própria Biju. E sem meios de lidar com aquilo naquele momento, Orochimaru recua, abandona a floresta e passa a reformular seus planos com um medo genuíno daquele Naruto. E Sasuke, por sua vez, fica obcecado. O seu orgulho tinha destruído muito antes do encontro com Itachi. Com a situação resolvida e apenas o Sasuke saindo ferido, algo que Kurama deixou de propósito, ele finalmente segue em direção ao Gaara. Ele encurrala o time da areia sozinho, onde Temari e Kankuro tentam intervir, mas Kurama apenas passa por eles para logo de cara enfrentar o Gaara. E na rápida luta que Kurama estava dominando, o Shukaku assume o controle parcialmente. E por causa disso, reconhece a assinatura de chakra que ele mais odeia. Eles brigam e Kurama destrói a forma de areia do Shukaku e nocauteia o Gaara. Em vez de matá-lo, o que quebraria o acordo com Hiruzen e também é o que não queria fazer, Kurama simplesmente pega os pergaminhos do time e deixa os irmãos da areia sozinhos, sem deixar que eles possam continuar os exames. O time 7 então passa, mas o time da areia é eliminado. Como o plano da invasão foi prejudicado, o mês de preparação muda. Kurama informa Hiruzen sobre Orochimaru, só que o Hokage ele já sabia, mas Kurama se oferece para ajudar a encontrá-lo. Com sua habilidade de sentir emoções negativas, qualquer disfarce não adiantava. E pouquíssimas pessoas possuíam uma presença tão sombria quanto a de Orochimaru. Assim, durante todo o mês, Kurama acompanha uma equipe de Anbu na caçada ao Sennin, ignorando qualquer treinamento, e eles conseguem encontrá-lo. Orochimaru é encurralado e exposto, mas consegue fugir. Ainda assim, perde qualquer chance de realizar a invasão que estava planejando. Pouco depois, Tsunagakure descobre que seu Kazekage foi assassinado por ele, fazendo o plano ser destruído de vez. Konoha então concentra seus esforços em resolver a crise diplomática com a Vila da Areia. E quando chegam as finais do exame Chunin, Hiruzen pergunta se Naruto iria participar, mas Kurama desiste por pura preguiça. Ele já havia se divertido o suficiente com Shukaku e Orochimaru, então sem ele outros genins ganham espaço para brilhar.
O Neji ele vence as suas lutas facilmente, como ninguém o derrota ou desafia sua visão de mundo, ele continua arrogante e com raiva contra a família principal. A Hinata perde para o Neji e afunda ainda mais na falta de confiança, e aos poucos, ao longo do tempo, se afasta da vida de ninja e se torna alguém esquecida dentro do clã Hyuga. O Lee ele nunca enfrenta o Gaara, já que a equipe da areia foi eliminada antes, por isso seus braços e pernas nunca são destruídos. Ele continua saudável e prova que esforço pode levá-lo longe, tornando-se assim um Chunin. O Sasuke ele não recebe a marca da maldição, mas seu estado mental fica ainda pior. Em vez de ver Kurama como um rival, passa a enxergá-lo como um monstro que deseja alcançar. E sem qualquer amizade com esse Naruto para equilibrá-lo, o Sasuke ele se isola cada vez mais, consumido pela inveja e pela obsessão por poder. A Sakura ela permanece praticamente igual da academia, com o Sasuke distante dela e sem alguém para inspirá-la, ela nunca busca um caminho próprio e nem treinamento especial. Ela também nunca procura a Tsunade para treinar. Não que essa nem fosse para vê-la também, pois a Sakura nunca sentiu a necessidade de alcançar seus dois companheiros de equipe, já que um é um preguiçoso forte e o outro um obcecado. O Shikamaru ele se torna um Chunin normalmente graças à sua inteligência. Ele continua preguiçoso, mas sente falta do seu antigo parceiro de sono, já que ele e a Kurama quase não falam mais um com o outro. Os exames então terminam em paz, mas deixam o time 7 extremamente disfuncional. O Kakashi ele precisa vigiar a Kurama constantemente. O Sasuke ele afunda em seu complexo de inferioridade e a Sakura continua sem rumo. Só que isso começaria a mudar, afinal depois de anos preso observando tudo pelas memórias da raposa, a consciência do verdadeiro Naruto começa a dar seus primeiros sinais de despertar. Mas Itachi e Kizami aparecem em Konoha atrás do suposto Jinchuriki da Nove Caudas. Como o Hiruzen continuava vivo e ninguém precisou buscar a Tsunade, o Jiraiya nunca saiu da vila com a Kurama, e ao encontrarem a Kurama e o Haku, um confronto acontece. Porém, com o Itachi presente, a vantagem da Katsuki era bem fácil de perceber. O seu Mangekyo Sharingan conseguia prender a Kurama em um genjutsu com facilidade, mas antes que a situação avançasse, o Jiraiya aparece para intervir. Com a chegada do Sennin, o Itachi decide recuar junto do Kizami, dando a desculpa que enfrentar o Jiraiya atrairia atenção demais. E o confronto deixa bem evidente uma limitação importante para Kurama. Mesmo usando grande parte do seu poder, ele não conseguia extrair tudo o que possuía através de um corpo humano. O selo ainda restringia parte do seu chakra, e o corpo de Naruto simplesmente não era capaz de suportar o poder completo da raposa. Enquanto isso, o Sasuke nunca encontra Itachi, e sem a marca da maldição, sem esses gatilhos, não abandona a vila, mas se vê vivendo apenas para missões e treinamento. E assim chega o time skip. Durante esse período, Kurama e o verdadeiro Naruto finalmente se encontram no subconsciente. Para decidirem quem controlaria o corpo, resolve a questão da única forma que os dois respeitavam, que é lutando. Com o selo já enfraquecido, os dois se enfrentam. O Naruto prova que possui força mental suficiente para suportar o poder da raposa, e o combate termina em um acordo. E em vez de um dominar o outro, passam a dividir o controle. A partir desse momento, a dinâmica de combate e de vida do Naruto muda completamente. Enquanto usa o manto de chakra deles, ele tem um tom mais alaranjado com um pouco de vermelho e dourado. O Naruto, que ficou só observando o mundo através dos olhos de outro, seria mais observador e compreensivo, apesar de curioso por nunca ter experimentado nada na realidade. De forma física, a Kurama fica mais no controle do corpo, enquanto o Naruto cuida mais da parte da mente e do chakra. E com a sincronia mental que esses dois têm, a conversa entre eles iria ser quase instantânea. Ou seja, um só cuida totalmente do controle de chakra e análise, enquanto o outro cuida totalmente do corpo e físico. Isso quando nenhum dos dois deles fica sem fazer nada. Com duas consciências ativas, é extremamente difícil colocar o Naruto em técnicas de ilusão, ou seja, genjutsu, porque a Kurama ou o próprio Naruto pode quebrar o genjutsu de dentro. O Kakashi nota que o garoto não é mais apenas a raposa fingindo, e no final Naruto, não Kurama, fala com ele sobre isso e também com Hiruzen, já que parecia ser algo necessário. Com o time 7 em geral sem o Naruto, poucas mudanças aconteceram. A Sakura cada vez mais parava de ter a sua obsessão com o Sasuke, isso por como ele agia e como estava no momento, e começaria a se concentrar em si mesma, mas não ia chegar tão longe por não ter qualquer motivação para isso. Enquanto o Sasuke ele ainda iria ser o gênio que era, tentando alcançar o Naruto para conseguir depois ter sua vingança. Quando os anos se passam, Naruto e Sasuke estavam prontos para se tornarem Jonins oficiais, então enviam os dois em uma missão de alto nível para testar eles. Só que é nessa missão que eles encontram Itachi e Kizami. A luta estaria bem desequilibrada, porque toda vez que o Kizami usasse sua Sama errada contra Naruto e Kurama, a espada ia queimar por dentro por causa do chakra da Kurama, o fazendo perder a espada e também parte do poder que tinha. E também lutar contra o Naruto e a Kurama podendo usar todo o poder deles era difícil até mesmo para o Kizami. Sendo assim derrotado no final, o Naruto depois dessa luta iria ajudar o Sasuke, mas o Uchiha não queria ajuda, mesmo se morresse ali iria lutar sozinho contra Itachi. E como seu irmão não queria mesmo derrotar ele e sim apenas fazer o Sasuke matá-lo, para terminar com essa coisa toda, e seria isso que aconteceria.
Logo após a queda dos dois, antes que o Naruto e o Sasuke possam processar a vitória, o Obito aparece, resgata o corpo de Itachi e o Kizami e revela a verdade sobre o massacre do clã Uchiha para o Sasuke. O impacto dessa revelação acontece, o fazendo despertar o Mangekyo Sharingan, só que naquele momento, Kurama assume a voz do Naruto e desmascara o Obito na hora. Afinal, foi Kurama quem foi controlado por Obito anos atrás e viu tudo acontecendo em primeira mão, pelo menos a parte da ação. Se tinha alguém mais responsável que o Danzo na morte dos Uchihas, era Obito, ou no caso o mascarado que estava na frente deles. Então, se Konoha errou com Itachi, atacar os inocentes não vai honrar o sacrifício dele. Por isso, o melhor era fazer isso contra aqueles que manipularam tudo. Sasuke aceita o plano da Kurama, luta contra Obito e não conseguem derrotar ele, porque Obito foge com Kamui quando viu que não ia ganhar. Naruto e Sasuke não retornam para Konoha, mas informam Hiruzen e o Kakashi sobre o que aconteceu na missão, onde eles completaram, mas tiveram que lutar contra os Akatsuki, sobre o que aconteceu verdadeiramente sobre o massacre. Kurama nunca tinha afirmado nada do tipo porque, por um longo tempo, nunca confiou totalmente Konoha e não queria se intrometer nesse problema. Mas agora que Naruto estava também tomando decisões, Kurama decidiu falar sobre isso. Agora a dupla Jinchuriki, Sobeju e Uchiha vão seguir o caminho deles. E eles ficariam anos nisso. Kurama, Sasuke e Naruto não iriam ser pegos por 2 anos, com a dupla viajando pelo mundo e com Konoha trocando de Hokage, sendo o carro passado para Kakashi. E o motivo da dupla estar fazendo isso é porque estavam sendo caçados por todas as vilas, incluindo Konoha, mesmo que seja só para manter a imagem, e também estavam sendo seguidos pela Akatsuki. Isso porque as vilas temem o Jinchuriki livre e o Uchiha. Eventualmente o próprio Pain consegue achar eles, mas com os anos se passando dessa forma, a luta contra os 6 caminhos de Pain é esperado que seja fácil. O Sasuke ele tinha treinado com o Mangekyo, tinha Susanoo, Amaterasu, Naruto e Kurama lutavam melhor com Naruto agora tomando na maior parte do tempo o controle do corpo, já que Kurama dormia na maior parte do tempo. Então eles conseguem lidar com todos os Pains e destruir eles, só que Nagato e Konan continuam vivos. E apesar deles não terem se encontrado, o Obito aproveita que o Nagato está exausto, mata ele e a Konan, arrancando assim os olhos e renegando o Nagato, consolidando assim o seu plano para a guerra. Obito declara guerra usando o exército dos Zetsus e o Edo Tensei, depois do Zetsu Negro ter conseguido manipular o Kabuto. As vilas formam aliança Shinobi para se defenderem do plano Olho da Lua, e quando a guerra acontece, Naruto, Kurama, Sasuke e Haku se mantêm escondidos. O Naruto trouxe o Haku com eles nesse meio tempo de 2 anos. Eles não se juntam à aliança, mas sim esperam o momento exato em que o inimigo principal vai se expor. Quando Obito e Madara aparecem no campo de batalha principal com os dois juntos, eles atacam. A luta contra aqueles dois, Madara e Obito, seria de longe a mais difícil para eles, só que não há tempo para discursos. Em certo momento, Naruto arranca os fragmentos de chakra das outras bijus de dentro do Obito, enquanto Sasuke derrota o Zetsu Negro, sendo assim a única ameaça ao Madara. A pior também é que o maior número de ninjas fortes iria ter que enfrentar. Para derrotá-lo, tanto Naruto, Sasuke, Haku, Kakashi, Gai e Hiruzen iriam lutar contra ele, mesmo que com o sacrifício final do Hiruzen e também a quase morte de Naruto e Sasuke. As consciências deles, do Naruto e do Sasuke, seriam puxadas para se encontrarem com Hagoromo, que não vê a reencarnação de Ashura tentando salvar a de Indra através de algum idealismo. Na verdade, ele estava orgulhoso deles, por corrigirem o erro que ele cometeu. E isso seria só uma conversa entre eles, o Hagoromo não entrega nenhum poder. Em vez disso, o sábio dos 6 caminhos ele guarda o poder dele neles, para esperar florescer e despertar sozinho. Isso quando eles fossem mais velhos, caso o planeta algum dia enfrentasse alguma ameaça. Eles então voltam à vida depois de serem ajudados pelos ninjas médicos. Com o fim da guerra, os crimes passados da dupla são perdoados, e no fim nem mesmo conseguem fazer algo contra o Danzo, porque ele morre de velhice. Eles então retornam brevemente a Konoha, onde Sasuke deseja o cargo de Hokage. Ele viu que a hipocrisia e os segredos de Danzo fizeram com seu irmão, então queria consertar tudo com suas próprias mãos. Mesmo que Kakashi não passe esse cargo para ele na hora, tendo demorado anos para isso acontecer, o próximo Hokage iria ser Sasuke. Então Naruto e Kurama recusam qualquer cargo político ou adoração pública. O Naruto ele passou a infância e boa parte da adolescência preso em sua própria mente, e o resto da sua adolescência lutando para sobreviver. Então ele não queria esses problemas. Nessa versão, o Naruto, no caso, seria o Hokage das sombras da Vila da Folha. Assim, a Kurama ficaria a maior parte do tempo no subconsciente deles, deixando o Naruto tomar a maior parte das decisões. A conversa que ele teve com seu pai, o Hagoromo, foi o bastante para que ele mudasse e não fosse mais tão egoísta assim. E a Kurama também não queria mais se estressar vivendo uma vida como ninja como ele teve. Todos esses quase 18 anos inteiros já foram mais do que suficiente como experiência disso. Por isso, Naruto e o Haku partem para ir pelo mundo, fazendo basicamente o mesmo trabalho que o Jiraiya fazia no passado, e que Sasuke também fez na versão original desse universo. E o poder de Hagoromo viria a aparecer novamente contra os Otsutsuki que iriam atacar a Terra no futuro, e dessa vez um final bom seria possível. Nem Momoshiki, nem Kinshiki ou Ishiki iriam derrotar dessa vez os heróis.
Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.